Isso. Vamos lá, né? Acho que tá todo mundo aí, eu tô vendo por aqui. Acho que tem uns 20, 14 pessoas. Não, na real dá pra esperar mais gente, né? Bom, mas eu vou começar. Qualquer coisa o pessoal vai chegando, acho que não tem problema. Vamos lá, então. Hoje eu vou dar uma aula de exercícios de Enem pra vocês. Que é uma aula para dar uma revisada. Eu peguei bem matérias dos conceitos que vocês viram há pouco, né? Então vamos lá. Uma coisa que eu não sei, vocês me digam aí que horas termina essa aula, porque eu acho que eu nunca dei aula nesse horário, então eu não sei que horas que eu posso terminar. 22, tá. Não vou passar das 22, com certeza. É capaz até de terminar antes. Eu botei umas questões aqui e vamos ver como é que vai, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu acho que eu vou falar vou ler a questão, pedir uma opiniãozinha de vocês, se vocês quiserem responder, senão eu vou resolver, beleza? Tá, cadê? Bom, então essa primeira questão aqui são todas questões de Enem, tá? Pra saber. Então aqui ele fala de uma... Vocês podem ler ali a questão, né? Mas ele vai... Basicamente ele fala que tu tem uma padaria, né? Que vende pães, geralmente o que as padarias fazem. E aí ele dá um valor ali do número de pães e quanto que ele arrecada com essa venda, com esses pães, né? Que ele vende 100 pães e arrecada 300 reais. E aí ele percebeu que quando o preço diminui, se ele diminui o preço, o número de pães aumenta, né? E aí ele dá a equação aqui, ó. Vocês podem ver que Q é a quantidade de pães e P o preço, certo? E aí vocês veem como é uma equação de primeiro grau, né? Se a gente diminui o P, o Q aumenta. Claro, o Q no máximo vai ser 400, né? Vocês podem ver isso. Mas conforme a gente aumenta o P, menor o Q vai ficando, certo? E aí o colega aqui, o padeiro, quer aumentar o fluxo de clientes, então ele foi fazer uma promoção. Ele vai baixar o preço do pão. Quanto que ele vai baixar? Ele quer baixar esse preço para fazer esse Q ser o maior possível. E sem diminuir a média da arrecadação. Então, tipo assim, ele não quer diminuir. Se ele fosse diminuir muito o preço, a gente poderia dizer que assim, pro Q ser o maior possível, a gente colocaria o preço como zero, daí o Q é o maior, né? Mas não faz sentido isso, porque ele não quer que a arrecadação seja maior que 300. E aí pede para descobrir o preço desse pão em reais, ok? Bom, é uma questão... Tem bastante informações, né? E é uma questão... que exige uma certa audácia ali na hora de resolver. E uma certa manipulada nas questões. Algum de vocês tem alguma ideia de como a gente pode proceder para resolver? Pera que eu não vou tirar aqui. É que daí eu não consigo enxergar vocês falando. Mas alguém tem alguma ideia? Se vocês quiserem falar, falem no... Tô vendo que... Vocês estão com o microfone, tá? Então, se vocês quiserem falar, falem. Se não quiserem, não falem. Ou pensem, assim, pelo menos deem uma pensada. É interessante vocês pensarem um pouco sozinhos antes de eu dar a resposta para vocês. Porque isso acontece muito, né? A gente vê alguém resolvendo e acha que entendeu, sabe? Só que aí no fim a gente acaba não entendendo tão bem, assim. Isso acontece. Bom, como ninguém deu nenhuma ideia, aí eu vou dar a explicada aqui, certo? Qualquer coisa, como eu não vou estar olhando o mconf aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem no microfone. E se alguém falar no chat, alguém que tem o microfone, por favor, me avisa. No final da questão eu vou vir aqui olhar, tá? Então tá, beleza. A gente tá vendo aqui que a gente tem uma questão de maximização de uma fórmula, né? Com uma restrição, tá?
Então, com isso, a gente tem algumas informações, né? Então, a gente sabe qual que é a fórmula que a gente quer maximizar. Então, a gente quer que esse Q seja o maior. Esse Q é dos 400. Diminuindo esse P, tá? E aí a gente sabe que a arrecadação não pode passar de 300, não pode diminuir de 300, não pode ser menor que 300. Um pouco mais de conversa, a gente tem duas situações, né? A gente tem a situação antes de fazer a promoção e depois de fazer a promoção. Vão ser duas arrecadações, né? Só que não interessa quando que é essa arrecadação, tá? Em primeiro lugar, poderia ser legal a gente saber qual que é o preço dos pães no início, né? Então, o preço 1, vamos chamar assim. Esse preço 1 era quanto que cada pão custava. É fácil ver que se os pães são todos iguais, né? E tu arrecadou 300 reais, só tu dividir 300 por 100 e tu vai ficar com 3 reais, né? Então a gente sabe que o preço era 3. Se tu botar ali na fórmula, tu pode ver que vai dar isso também, tá? Agora, vamos dizer, a gente sabe que a arrecadação tem que ser maior que 300, certo? Arrecadação eu chamei de A. Sei porque eu estou resolvendo aqui com o mouse, porque eu tenho ela resolvida aqui. Mas tá, é isso que eu quero pensar. Eu quero que vocês pensem assim, o que é arrecadação? A arrecadação é quanto dinheiro entrou. Então isso vai ser a quantidade vezes o preço. Isso é a arrecadação. Então aqui a gente sabe que Q vezes P tem que ser maior que 300. Mas trabalhar com uma equação é meio complicadinho. Então vamos trabalhar com o valor de P mínimo para ter 300. Então quando A for igual a 300, certo? Tá, beleza. Vamos para cá, aqui que eu tenho escrito. Ó, quantidade, Q, 100 pães, arrecadação, 300 reais, preço tempo. Tá. Daqui, ó, eu coloquei já aqui que o A é igual a Q vezes P, certo? E tem que ser 300. P tem que ser o menor possível. Então vamos pensar o igual, né? E aqui, vamos ver que a gente sabe qual que é o valor que P tem que ter. P tem que ser 300 dividido por Q. Sempre. Isso aqui é uma regra. Porque tem que ser isso. Então é que a gente pode achar. E a gente sabe o quê? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente sabe quanto que é o Q. Então se a gente colocar aqui nessa fórmula, o P aqui, vocês podem ver. E a gente vai ter isso aqui, que eu tô pegando o Q pra cá, tô substituindo, né? Daí se a gente passar substituindo pra cá, assim pra cá, a gente multiplica, né? Passa multiplicando, a gente vai ter uma coisa que vai ser parecer com isso aqui, ó. Vai ser 400p. Né? Porque nós estamos multiplicando 400 pelo p. 100 p ao quadrado. Vou passar esse 300 para lá diminuindo. Menos 300. Igual a zero. Viram que aqui apareceu uma equação de segundo grau, né? Que vocês viram sexta-feira. Certo? Daqui o que a gente pode fazer com ela? Primeiro passar. É sempre bom botar a variável ao quadrado positiva, porque é mais fácil de fazer os cálculos, né? Então passa essa variável positiva. E aí o que eu fiz, ó? Eu cortei esses zeros todos, porque a gente pode dividir os dois lados da equação por 100. Vocês podem ver que isso aqui acontece, fica bem mais fácil, né? Então a gente divide tudo por 100 dos dois lados, né? E a gente divide pá. E aí tu vai ficar com essa fórmula aqui, ó. P ao quadrado menos 4p mais 3 igual a zero, tá? Que é uma fórmula, que é uma equação de segundo grau, simples que a gente vai resolver por Bhaskara, tá? Eu não resolvi aqui, mas eu acho que vocês conseguem resolver fácil com menos b, mais ou menos p ao quadrado, menos 4.
C dividido por 2A. Esse A aqui todo mundo sempre se esquece, né? Com isso aqui, vocês vão ter duas respostas, né? Uma mais e outra menos. Então, a gente vai ter um menos 4. Não, na realidade eu não lembro quanto que é a resposta, porque eu fiz errado a primeira vez que eu fiz. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter dois valores, certo? E depois... E um deles vai ser negativo, com certeza. Esse negativo não faz sentido lógico, então a resposta certa fica a letra A. Ele vai ser um valor entre 0,5 e 1,5, que esse é o valor de P. Tá certo? Podem fazer essa básica aí se vocês puderem, e aí já digam o valor certo pra gente deixar organizado aqui, porque eu não fiz, eu me esqueci de fazer. E aí é isso, basicamente é isso. Então, uma questão que é meio complicada, né? Vocês veem que tem essa parte, a parte mais importante dessa questão era entender essa parte da restrição, sabe? Que era complicado. E aí depois isso aqui, vocês entenderam isso aqui que eu fiz do dividir por 100 também, né? E passar pra cá. Agora eu vou olhar sem perguntas, se vocês entenderam. Todo mundo entendeu essa? Todo mundo sacou? Beleza. Deixa eu ver se o João vai me dar uma luz aí. Tem como explicar de novo? Claro, tem como, claro, com certeza. A equação de segundo grau, até essa parte aqui de substituir o Q, tu entendeu, né? Botar este Q aqui nesse Q aqui, né? Agora começou a ficar cheio de risco, eu gostei dessa tela, parece um quadro. Tu entendeu essa parte, né? Tá. Então aqui, ó, quando tu pegou, tu vai pegar esta parte aqui, essa função, né, essa expressão aqui, e vai multiplicar pelo P, né? Então nós vamos fazer um chuveirinho. Então o P multiplica o 400 e o P multiplica o menos 100P. Então P vezes 400 é 400P, e P vezes menos 100P é menos 100P ao quadrado. Certo? Quando tu fizesse isso aqui, a tua equação na realidade ia ficar assim, ó. Ia ficar... Ver. Ela ia ficar assim, ó. Rapaz, cigarro de 400p menos 100p ao quadrado igual a 300, entendeu? Daí eu só passei o 300 pro outro lado. Entendeu? Tá, beleza. Vambora então pra próxima. Essa aqui é complicada. Essa aqui eu gostei. Bom. Então, ó. Eu vou precisar que todo mundo preste bastante atenção no enunciado, porque ele é meio confuso, tá? E vai ser importante, certo? Então, vamos lá. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais. Eu vou até sublinhar aqui as informações importantes conforme eu vou escrevendo. Que é interessante vocês fazerem isso também quando vocês forem resolver as questões. N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$200. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$232. Considere ainda que, nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto em uma das situações. Nessas condições, qual a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Alguém tem alguma ideia sobre isso? Sim, Eduardo, eu botei para gravar. Tá gravando. Alguém tem alguma ideia sobre essa questão? Uma reflexão? Isso aqui que eu falei de sublinhar é interessante, mas desse jeito que eu fiz talvez não seja o jeito mais interessante, porque se tu tá... isso seria importante para vocês verem. Olha só. Se tu tá lendo a questão e sublinhando ao mesmo tempo, por exemplo, numa hora de uma prova ou quando tu tá estudando, tu vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E isso não é legal, sabe? É interessante tu ler toda a questão e aí depois voltar e aí só sublinhar o que é importante. Pode parecer que é perda de tempo tu fazer 2 movimentos, mas tu vai estar ganhando tempo porque se tu fizer as duas coisas ao mesmo tempo, tu vai fazer uma das duas mal, sabe? Ou as duas mal. Então, é interessante tu ler toda a questão e aí depois voltar e aí só sublinhar o que é importante. Pode parecer que é perda de tempo tu fazer 2 movimentos, mas tu vai estar ganhando tempo porque se tu fizer as duas coisas ao mesmo tempo, tu vai fazer uma das duas mal. Então,
Isso é interessante também de pensar, certo? Eu fiz porque eu já li essa questão de tarde, né? Então, eu sabia o que eu tinha que sublinhar. Mas tu vai olhar cego a questão, é melhor não fazer isso. Eu acho que é sempre melhor tu ler a questão e depois sublinhar. Tá bem? Ninguém tem nenhuma ideia, então eu vou resolvê-la aqui, tá? Deixa eu ver o que eu tenho escrito. Olha só. O valor do automóvel é o mesmo, né? Então vamos chamar esse valor de valor. Deixa eu botar um preto aqui que é um pouco melhor. A gente vai chamar esse valor do automóvel de valor, tá? E aí tu pode ver que tem três situações. Aqui é a situação 1, a situação 2 e a situação 3. Vocês podem ver que a situação 1 é mais difícil de perceber, porque ele fala da situação 2 e da 3, mas ele não dá muita ênfase na 1. Mas a 1 existe. Qual que é a situação 1? É as n parcelas normais, tá? E aí vai ser bem importante a gente saber disso para resolver a questão. Então, olha só. Qual que é o valor do carro normalmente? O valor do carro é igual às n parcelas vezes o preço de cada parcela, certo? Esse meu n ficou parecendo um W, né? Complicado. É o valor das parcelas vezes o número de parcelas, ok? Daí essa aqui é a situação 1, certo? E a gente tem mais duas situações, que aí parece ser meio louco, porque tu não tem exatamente os valores, né? Mas aí o que acontece? Olha só. Tá, aqui a gente tem a situação 1, certo? Agora eu vou botar aqui a gente tem a situação 1. Daí olha só, a situação 2 diz que se tu botar mais 5 parcelas, o valor de cada parcela diminui R$200. Certo? Olha aqui eu inverti as coisas, tá? Aqui é preço e aqui é valor da parcela. Não sei porque eu mudei, faz muito sentido. Tá? Então P é o preço final e V é o valor da parcela, tá? Então tu aumentou 5 parcelas, o número de parcelas, o valor de cada parcela diminuiu R$200. Então fica N mais 5 e V menos 200. O cálculo segue o mesmo, certo? Porque tu tem o V aqui vezes o N aqui. Tu tem mais N, então sabe quanto que é esse N. E o preço é o mesmo no final, certo? E mesma coisa na segunda questão. Tu diminui 4 parcelas, o valor aumenta 232 de cada uma delas, certo? Se a gente multiplica e faz o chuveirinho aqui, né? Nos dois casos, a gente vai com N vezes V, menos 200N, mais 5V, menos 1000, igual a P. E no de baixo, N vezes V, mais 232N, menos 4V, menos 928, igual a P. Isso aqui, como vocês devem ter visto, é um sistema. Sistema de duas equações. Tá? Nós temos três variáveis aqui. No caso, a gente tem três variáveis, isso. Para duas equações. Mas a gente tem uma terceira equação auxiliar aqui. Se vocês lembram da aula de sistemas, tu não consegue resolver um problema com mais variáveis do que equações, né? Então, nós temos que ter o número certo. Mas a gente tem aqui uma equação auxiliar, eu diria, tá? O que isso aqui vai fazer? Vocês podem ver que a gente tem esse P aqui fora, né? E vocês veem que N vezes P, N vezes V é igual a P. Se eu pegar isso aqui e substituir aqui no caso, se eu pegar esse P aqui e substituir aqui, não tem problema, né? Então, se eu substituir isso aqui, fica P aqui e P aqui. Só que a gente tem P dos dois lados. Se eu passar esse P pra cá, subtraindo, ele vai zerar esse P daqui, certo? Então, reorganizando essas duas equações, a gente vai ter 5V menos 200N igual a 1000. E embaixo, menos 4V mais 232N, botei um V aqui errado, igual a 928, certo? Agora a gente tem um sistema muito mais tranquilo de resolver. Esta parte aqui, ó, do P pra lá, P pra cá, todo mundo entendeu certinho? Tudo bem? Porque essa parte aqui é mais complicada, assim, de entender pra mim, na minha visão. Se alguém não entendeu, não tem problema. Pode pedir que eu explique de novo. Se vocês entenderam melhor. Bom, vamos lá. Tá, e daí com esse sistema aqui, a gente pode resolver ele.
de várias formas. Vocês devem ter visto na aula de quarta-feira passada sobre sistemas, os jeitos de resolver os sistemas, né? Eu vou isolar a variável aqui, por quê? E por que eu isolei essa variável desse v, né? Bom, se a gente quer saber o n, essa aqui é uma boa. Se vocês estão de caderninho aí, essa aqui é outra boa para escrever, ó. Se a gente quer saber a variável n, a gente tem que substituir o v. Porque substituindo o v, a gente vai ter o n, né? Direto. Daí só precisa dar a resposta. Então, a gente vai substituir o v. E por que eu substituí na de cima e não na de baixo? Porque vocês podem ver que aqui, substituindo aqui, a gente vai ter que passar um 5 para baixo, dividindo, né? E eu vi que aqui tem um 200, que é divisível por 5, bem fácil, né? E 1000, que também é divisível por 5, relativamente fácil. Embaixo, teria que dividir 4 por 232, que eu não sei de cabeça quanto que é. Nem é divisível por 4, inclusive. E 928, que também não é divisível por 4. Então, ia ser complicado, ia ser mais difícil de resolver. Aqui a gente já tem uma conta bem mais tranquila, né? Então, por isso que a gente escolheu aqui. Opa! A aula está sendo gravada? Sim, eu acho que eu respondi antes, mas... Sim, tá gravado. Tá bom. Bom, continuando aqui. Daí, substituindo ali o V aqui, a gente bota ele no lugar deste V aqui. Esse V aqui veio daqui. Colocamos ele aqui, fazia um chuveirinho, nosso amigo de sempre. E aí, resolvendo aqui, ó, tu vai ter menos 800 menos 160, N, mais 232N, igual a 928. Passando 800 para lá, vai ficar 1728. E aqui desse lado vai ficar 72, eu acho. Sim, porque é 232N menos 160. E os... Não, em 28. E aí, se vocês fizerem o cálculo de vocês aí, vocês vão ver que vai dar 24, ok? Então, daí a resposta certa é a letra B. Beleza? Todo mundo entendeu essa questão? Aqui, essa questão também é meio cabreirazinha. Eu peguei umas questões relativamente difíceis, assim, eu não sei se vocês estão... Se está de acordo, assim, se vocês acharem fáceis, daí eu tenho que pegar umas mais difíceis para vocês. Se vocês acharem muito fáceis, se vocês acharem muito difíceis, a gente tem que começar de umas mais fáceis. Mas se tiver tudo certo para vocês, vambora. Tá difícil? Tá, beleza. Tá. Vou abrir o negócio aqui, eu vou ter que mandar um... Não sei sair. Abri o negócio aqui e não consegui sair. Tá, agora consegui. Tá difícil, mas tudo certo, beleza. Tá bom. Então... vamos lá, qualquer coisa, mas podem ir pedindo, sem medo. Essas questões mais difíceis são até melhor para nós entender, tá? Agora, duas questões aqui bem tranquilas de notação científica, certo? Aqui, essa aqui vai ter um texto, mas é só um texto, tipo, não faz diferença para a questão. A pergunta tá aqui: o vírus da influenza é uma partícula esférica de diâmetro de 0,00011 milímetros. E ele quer saber em notação científica. Muito importante, notação científica é uma aula muito importante que vocês têm que ter assistido, tá? E outra questão também é parecida, ele dá um valor aqui, ó, de exportações de soja, 4,129 milhões de toneladas. E ele quer saber quanto que é a quantidade em quilos. Ó, vocês podem ver que nessa ele não fala que é notação científica, mas vocês têm que passar para notação científica, certo? Notação científica, vocês sabem que tem vários jeitos de resolver. E eu resolvi aqui do meu. Eu conto a vírgula aqui, ó, até chegar no valor certo, né? Até chegar num valor que esteja dentro de entre 1 e 9,9, né? Então, aqui, ó, a gente conta 1, 2, 3, 4. E coloca aqui. Se for para a direita é menos, se for para a esquerda é mais. Certo? Então, esse é o jeito que eu faço, certo? Então, esse aqui é o valor certo, em milímetros.
Que a resposta é D, né? Mas olha aqui, a gente pode pensar que a vírgula se desloca 4 casos, que nem eu falei. A gente tem 4 zeros, né? Então, 4 zeros indicam que é menos 4, que é 4, né? 10 na 4, alguma coisa. Como tem 4 zeros e eles vão para a direita, então é menos. Se fosse para a esquerda, seria mais. A gente tem 4 números até chegar no primeiro 1, né? Então também dá para fazer isso aqui assim, ó. Pensar assim, ó. 4 números aqui. E a gente pode pensar também, ó, essa aqui eu acho que eu não expliquei na aula, mas olha só. Vocês podem começar a tentar guardar as coisas de imitação científica desse jeito, ó. Isso aqui, ó. É tranquilo lembrar que é um centésimo, né? Um centésimo. Tipo assim, se fosse em metro, né? Seria 1 centímetro. Tá? E isso aqui é fácil lembrar que 1 centímetro é 10 na menos 2. Tá? Ok. Então toda vez que vocês encontrarem qualquer coisa que tiver escrita desse jeito, que tá nesse formato, então 0,0308. Vocês conseguem ver que isso aqui tá no centímetro aqui, né? Então vocês já sabem que isso aqui vai ser 3,08 vezes 10 na menos 2. Entenderam? Esse é o macete. Então, nesse caso aqui, a gente estava em qual ordem? A gente estava no décimo de milésimo. Porque, ó, se o 1 tivesse aqui, ó, 0,001 é um milésimo, né? Como ele está mais para cá, ele está um décimo de milésimo. E décimo de milésimo é 10 a menos 4. Ok? Sacaram essa parte aqui? Isso aqui é a mais que eu não tinha dado na aula de notação, que eu me esqueci de dar. E a outra, que era a questão das toneladas, né? Ele pede 4,129 milhões de toneladas, certo? Aqui eu também confundi, você tem que se cuidar. Ele falou 4,1, né? Milhões. E aí aqui você tem que se lembrar. O que é 1 milhão, né? 1 milhão são 1000 milhares. Então são 10 na 6. São 6 zeros, certo? São 1, 2. Então a gente já sabe que 4,129 milhões é 10 na 6, né? É milhão. A gente poderia colocar, que nem eu coloquei aqui, ó, 4,4 toneladas, né? Isso aqui, ó. E aí você tem que lembrar que 1 tonelada é 1000 quilos e botar esses 3 zeros a mais. Então por isso que fica 4,129 vezes 10 na 6 vezes 1000, que é 10 na 3, fica com 10 na 9. Então, 4. Beleza? Então a resposta certa é letra C, nesse caso. Tudo certo? Sacaram isso aí? Notação científica é um negócio meio confuso, assim, as pessoas geralmente acham estranho. Beleza. Então, bora pra próxima. Vocês não estão perguntando muito, tá indo meio rápido, mas tudo bem. Deixa eu ver essa aqui. Essa questão é legal. Vamos lá, para a historinha. Uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada. A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer as compras era. Vocês podem ver que o Enem adora fazer esse tipo de questão, que tipo, ele te dá poucas informações, né? Tem que ficar fazendo fórmulas e tal da tua cabeça. Então é muito importante vocês treinarem isso, certo? Então vamos pensar. Quanto que ela levava,
certo? Ela levava um valor que era o total para comprar tudo que ela precisava, mais 6 reais. Isso era o que ela levava todos os dias. Mas esse total para comprar é quanto ela comprava, que é 1, vezes o preço 1. Quanto que era o preço 1? 10 reais, né? O P1, que é o P1 da primeira situação, é 10 reais. Ok. Então a gente sabe quanto que é o T1, beleza? E na segunda situação, ela vai comprar um total. 2. A gente não sabe qual é. E esse total 2 é a quantidade 2, que a gente não sabe qual é, vezes o preço 2, que a gente também não sabe qual é, mas nós vamos descobrir. O preço 2, a questão fala que é 20% a mais que o primeiro. Então, se a gente lembra lá de proporção e tal, ó, eu acho que eu tenho. Se a gente lembra lá das proporções dessa razão, então 20% a mais é a mesma coisa que fazer multiplicado por 1,2, né? É a mesma coisa que 1,2, né? Porque 20% a mais tu tem que somar com o 1 que tu já tem, né? Com 100%. Isso dá 120%, que dá 1,2. Então, se o P1 é 10, 1,2 vezes 10 é 12. Então, P2 é 12. Tá? Agora a gente fica sem saber o Q1, porque a gente não sabe quanto que é o Q1, que ela não disse, e nem o Q2. A gente sabe que o Q2 tem uma relação Q1, né? O Q2, que é a quantidade que ela comprou, é 2 unidades a menos do que o Q1. Então, Q2 é igual a Q1 menos 2. E o T2, que a gente também não sabe, dá pra descobrir, porque ela falou que o T2, o que ela teve no final, no fim, tipo assim, na segunda situação, era exatamente o que ela levava antes. E o que ela levava antes era o T1, que era o que precisava, mais 6. E isso dá o T2. Certo? Então, agora a gente pode olhar aqui que eu fiz uma T1, T2, T1, T2, Q1, Q2, tá? Aqui a gente tem 4 equações e 4 variáveis, né? Então a gente consegue resolver isso misturando elas, tá? O que a gente quer saber? A gente quer saber quanto que ela levava antes, né? Então a gente pode resolver de dois jeitos. A gente pode resolver descobrindo o T1, que era quanto que ela gastava em produtos, e somar 6, ou já descobrir o T2 de cara, porque o T2 é o T1 mais 6. Então a gente vai fazer como isso? A gente precisa descobrir o Q2 é Q1 menos Q2. Então a gente vai vir aqui. Na realidade. Peraí. Não, a gente vai vir aqui, ó. Nessa aqui. T1 mais 6 igual a T2. Então, porque a gente quer saber o T2. Então, a gente vai botar... A gente vai substituir T1. Quanto que é T1? T1 é 10 menos Q1. Mais 6. E o Q1 é quanto? Q1 menos Q2 igual a Q1 menos 2 igual a Q2. Então, Q1 igual a Q2 menos 2 mais 2. Q2, então, vai ser 10 vezes Q2 mais 2. Então, 10 vezes Q2 é 10 Q2. E 10 vezes 2 é 20. 20 mais 6. Mas a gente não sabe quanto que é Q2, né? Mas o Q2 dá pra descobrir aqui pelo T2, né? Então, a gente vai pegar o Q2 é igual a Q2 sobre 12. Colocando aqui, T2 igual a 10 vezes T2 sobre 12. Mais 26. Vamos passar isso aqui para lá subtraindo, né? Então vai ficar T2 menos 10 T2. 10 sobre 12 T2. Igual a 26.
Daí, se vocês lembram da sala de fração que eu expliquei, multiplica aqui em cima e embaixo por 12, né? Então aqui vai ficar... Pera aí que eu vou... Aqui nós vamos fazer 12. E aí vai ficar 12 menos 10, 2. E 12 aqui fica aí embaixo normal. Então vai ficar 2T2 sobre 12 igual a 26. Daí nós podemos dividir o 2 por 12, né? Que é um sexto, né? Vamos fazer aqui. E aí a gente vai ficar com T2 e eu já vou passar multiplicando. Então vai ficar 26 vezes 6. T2, então, vai ser 26 vezes 6, que 26 vezes 6 é 156. Fácil de ver, dá pra fazer de cabeça aqui, ó. 6 vezes 2, 6 vezes 20, 120, e 6 vezes 6, 36. 36 mais 120, 156. Então, o T2 vai dar B, que é 156, e esse T2 era o que ela levava no primeiro momento, que era o T1 mais 6, certo? 156. Dá pra fazer do mesmo jeito, eu fiz antes do mesmo jeito, só que eu achei o T1 e somei 6. A conta é ruim de fazer igual. Entenderam tudo, certo? Essa aí também é um certo exercício matemático, legal. Não sei se vocês pegaram bem. Bom. Isso aqui é uma questão bem tranquilinha. Falo no terreno retangular, mas essa aqui é bem explicativa, porque vão ter várias questões desse jeito aqui e elas são boas para treinar, tá? Então tem um triângulo retangular que tem lados, um lado x e um lado y, né? E ele vai cercar esse terreno, tá? E um dos lados tá na beira do rio. O que isso significa? Não vai ser murado a parte do rio, né? Não tem por que cercar o pedaço que tá no rio. Então a gente tem que lembrar que a gente não vai considerar esse lado aqui, tá? Então, para cercar o terreno, o proprietário gastará 7.500, ele já botou que ele vai gastar no máximo 7.500. O material custa 4 metros por lado do terreno e R$2 por metro para os demais lados, tá? Nessas condições, as dimensões de terreno e o custo total para materiais vão ser relacionados por qual relação? Bom, então se ele vai gastar 7.500, isso vai ser igual ao R$4 para o lado paralelo ao rio. Qual que é o lado paralelo? Paralelo é essa linha, paralela é essa, então esse aqui é a linha paralela. Então 4x e 2 para os demais lados. Então é y mais y. Então é 2 vezes 2y. O que a questão exige também é que tu consiga tirar esse valor aqui que está em evidência, né? Então vai ficar 4y nesse lado, então tem que tirar esse 4. Então aqui a resposta certa é... Não tem resposta certa. Ué. Ah não, na real acho que nessa questão ele mura o rio aqui. Ah, que loucura. Tá bom. Eu interpretei errado então a questão, nem tinha visto. Bom, então tem que ter os 2x aqui, né? Então vai ficar 2x aqui. Nesse 2x, então a resposta certa fica sendo a A. Depois eu vou conferir se é isso mesmo. Eu achei estranho, porque eu não faz sentido ele dizer que um lado tá às margens do rio e tem que usar ele pra cercar. Mas depois eu dou uma olhada nessa questão e falo pra vocês, certo? Me cobrem se vocês não... Bom, vamos pra próxima. Que estranha essa questão aqui. Bom, vamos lá. Essa questão aqui também é relativamente tranquila e rápida de fazer. Vocês entenderam essa aqui? Vocês entenderam qual que é a minha dúvida nessa questão que eu não olhei ali, não conferi direito?
Perdão por botar uma questão que eu não sabia fazer, que eu não tinha revisado. Mas eu vou olhar e daí eu vou ver qual que é a loucura ali dessa questão. Mas tá tudo bem? Estão seguindo a aula? Vamos lá para próxima. Tá. Aqui, ó, ele fala aqui um texto também, que ele fala aqui, ó. Um texto nada a ver, que ele vai relacionar superfície e massa do animal. Então, ela considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m, tá? Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k maior que zero, a área S pode ser escrita como função de m por meio da, tá? Isso aqui é uma coisa interessante. Sempre que a gente for escrever alguma coisa que é proporcional, a gente sabe que é proporcional, então esse aqui é o símbolo de proporcional na matemática. Então a gente sabe que isso ao cubo é proporcional a isso. Mas não pode escrever um igual no meio, tem que ter uma coisa que relacione os dois. E isso se chama constante de proporcionalidade, que a gente não sabe quanto que é, mas a gente coloca ali pra garantir. Pra garantir. Pra depois ver qual que é o valor dela. Então a gente sabe que isso aqui tá aqui. Poderia botar esse K desse lado? Poderia. Mas nessa questão ele quer que seja aqui, tá? Então essa questão, o que a gente vai fazer? Para tirar esse cubo daqui, a gente passa uma raiz cúbica e a gente passa desse lado também. Daí a raiz cúbica aqui cancela esse 3, então aqui fica S normal. Daí aqui a gente vai fazer raiz cúbica de K. Raiz cúbica de K é a mesma coisa que K elevado a 1/3. Não sei se vocês já viram isso, mas é isso aí. E m ao quadrado, raiz cúbica disso é m 2/3. Certo? Com isso, a resposta certa é a letra D. Então, essa aí era tranquilo. Só tinha que sacar essa parte da constante de proporcionalidade para conseguir resolver a questão tranquilamente. Certo? Entenderam? Bom, vamos para a próxima. A próxima é bem cabreira. Aqui, ó. A gente tem aqui 2 mapas que mostram o estado do Rio de Janeiro, certo? 2 mapas estão em escalas diferentes, né? Vocês lembram de escalas? Escalas é uma proporção onde ela quer dizer que, assim, 1 centímetro no papel, 1 metro ou milímetro, não faz diferença, é equivalente a 25 milhões na vida real. Então, aqui, tipo isso, é a proporção, certo? Do desenho. Então são 2 proporções diferentes. Certo? E ele quer saber quantas vezes foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil, tá? E ele quer saber qual que é esse valor, beleza? Uma coisa interessante sobre proporção, ela fala sobre linhas, né? Então, a distância aqui do Amapá até do Iapoca ao Chuí, ela tem um valor. E aí, no mapa, ela está reduzida em 25 milhões de vezes, ok? O desenho. Bom, beleza. Primeiro eu quero que vocês esqueçam que dessa relação 1 para 25 milhões e 1 para 4 milhões. A gente está relacionando a mesma coisa. A gente está se relacionando uma distância daqui até aqui. Vou pegar uma cor mais que apareça aí. Uma distância daqui até aqui, certo? Que é essa distância daqui até aqui. Então a gente está relacionando uma escala de 25 milhões com uma de 4 milhões. No caso, a gente está relacionando assim, ó. 1 sobre 25. 1 sobre 4, né? É dividido por 1 sobre 25. São 2 escalas. Você quer saber quanto que foi aumentado. Então, é 1 sobre 4 sobre 1 sobre 25. E isso dá 25 sobre 4, né? Inverteu as duas frações. Isso aqui, se vocês calcularem, é 6,25. Tá? Então, claro, por que aumentou? Porque quanto menor esse número aqui, maior é a escala, né? Então, quanto menor tu for diminuindo esse número, maior é a escala. Então, mais perto tu está fazendo real. Porque o maior é tu fazer 1 para 1. Pode até fazer 1 para 2, né? Não tem problema. Tipo, 1 para 0,5. Mas, vocês entenderam? Quanto menor ali, maior a escala. Então, a escala de baixo está aumentada.
tá? Então não é 6,25 é menor que 10, pá. Mas pior que não é. Porque olha só, que nem eu falei, a gente tá pensando numa linha reta, né? A gente tá pensando que a linha reta foi aumentada 6,25 no segundo mapa. E ele quer saber a área, quanto que a área foi aumentada. E pra gente saber isso, a gente tem que pensar num quadradinho aqui. Peraí, deixa eu tirar esse. Pensar num quadradinho aqui. Um quadradinho, ele tem dois lados, né? E os dois lados desse quadradinho, no caso, todos os lados, né? Mas esses dois lados desses quadradinhos aumentaram 6,25. Então, na realidade, a área aumentou 6,25 ao quadrado. Certo? Porque vocês veem que porque cada lado vai aumentar 6,25, né? Com o aumento dessa razão de proporção. Então, a área aumenta dobrado. Certo? Fazendo esse cálculo aqui, vocês não precisam fazer esse cálculo. Porque vocês. Deve ser difícil achar qual que é o valor certo de 6,25 ao quadrado. Mas eu sei que 6 ao quadrado é 36. E 7, meu Deus. E 7 ao quadrado. Meu Deus. E 7 ao quadrado é 49. Como 6,25 tá entre 6 e 7, 6,25 tem que estar entre 36 e 49. Como a gente vê que esse 25 tá pequenininho, tá mais perto do 6 do que do 7. Então, provavelmente é maior que 30, menor que 40. Nesse caso, não dá pra bater tanto o martelo, mas dá pra ver bem com bastante clareza aí que vai dar maior que 30 e menor que 40. Outro jeito mais fácil de fazer seria aumentar ao quadrado o 25 quartos. Fazendo 25 ao quadrado, que é 625, e dividindo por 4. Não, 25 dividido por 4? Não. Dá pra fazer desse jeito aí também. Isso sim, que daqui vai dar 625, e aí tu divide por 16, e aí tu vai ver que vai dar, acho que vai dar 39 aqui. Que é o valor que nós estávamos procurando, tá? Beleza, sacaram essa questão? Essa questão é meio trevas, né? Não sei se vocês entenderam, de boa. Beleza. Vamos que tá acabando. Preciso largar você cedo. Isso aqui é legal, ó. Um torrefador. É a última questão, inclusive. Um torrefador comprou 60 kg de café especial e por R$400. Devido à perda de umidade durante o processo de torrefação, são perdidos 10 kg de café por saca. O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de 1 kg e tem por objetivo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago por unidade vendida. Qual o preço da venda? Beleza. Essa questão, tu pode até tentar quebrar a cabeça, porque aqui o que tu tem que fazer, né? Tu tem que aumentar 200% no valor que tu comprou, né? Então, como tu não tem nada de preço fixo, né? Então, o valor que tu comprou por quilo, aqui é a saca de 60 quilos, né? Então, o valor por quilo mais 200% é o valor que tem que vender. Então, o que é esse mais 200%? Mesma coisa lá de cima. Mais 200%, ou seja, 200% em cima, o lucro de 200% é 200 mais 100%. Isso aqui é 300%, que é 3. Então, a gente tem que multiplicar por 3 o valor de compra. E aí, se a gente for lá e ver que 60 quilos, R$400, né, por 60 quilos, é 400 dividido por 60. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que vai dar um número quebrado, bem quebrado, uma dízima periódica.
Uma coisa que acontece no Enem, quando dá uma dízima periódica, assim, desse jeito, deem uma revisada. Porque geralmente o Enem bota números inteiros, porque você tem que saber fazer eles na mão, né? Então, ele. Cara, muito pouco provável que vocês precisem arredondar alguma coisa. Então, como apareceu isso aqui, eu fiquei ligado e falei, vou revisar aqui. Quando eu revisei, eu percebi que eu perdi 10 quilos de café, né? Então, na realidade, eu tô vendendo, eu tô comprando 50 quilos. Porque só 50 quilos eu vou poder vender. Então eu tô comprando 50 quilos por R$8 o quilo, certo? É isso que eu tô comprando. Não tô comprando 60, tô comprando 50 por R$8, né? Porque 400 dividido por 50 é R$8. E aí, bem tranquilamente. 8 vezes 3, 24. Então, 8 vezes 3 igual a 24. Que é quanto que eu tenho que vender o quilo do café para conseguir o lucro que eu tava pensando ali, com os 200%. Certo? É isso, tá aqui escrito, eu acho, tá? Pegou 400, certo. Então, olha, era essa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma questão que vocês estejam na mão aí do Enem, se vocês quiserem conversar alguma coisa, eu tô aqui até as 10, sabe? Se quiserem largar também, tudo de vocês. Não sei como é que vocês estão agora nesse início de matemática. Matemática é sempre uma coisa complicada, né? Eu acho que. Acho que não teve nenhum aluno aqui que gostava de matemática, que curtia. Mas. Mas beleza, vocês que mandam. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, não sei como é que vocês estão estudando. Vocês estão precisando de ajuda para estudar e tal. Pô, olha aí uma que gosta de matemática. Tá louco. Tá puxando saco só do professor. Não, capaz. Mas é isso aí. Qualquer coisa que se vocês quiserem, eu só tinha esses exercícios pra dar. Se quiserem ir, vocês podem ir. Se quiserem perguntar coisas, podem perguntar. Pô, legal ver que vocês gostam de matemática. Vocês são alunos novos, né? Do cursinho, provavelmente. Eu vou aqui parar de gravar também, né?